queria agradecer o convite. Eu vou falar sobre vacinação de pessoas que vivem com HIV. Meu nome é Alberto, eu trabalho no Laboratório de Pesquisa em Imunização e Vigilância em Saúde, que é uma unidade do INI, Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, e é ligado ao seu Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Também trabalho no serviço de DIP do Hospital Universitário da UFRJ e pertenço à diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia e sua afiliada, Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro. Na SBI trabalho na Comissão de Ensino e Residência Médica. Não tenho conflitos de interesse relacionados a essa apresentação, que é pró-ciência, pró-saúde e pró-vacina, portanto, é contra o obscurantismo que nos ameaça. Antes de falar sobre o tema, eu queria ressaltar que o conhecimento acumulado até o momento dos estudos, né, que envolvem pessoas que vivem com HIV, eles tratam de crianças ou de adultos com infecção recente. Em geral, não se explora questões da história imunológica dos indivíduos. Então, se já teve CD4 baixo, se a vacinação foi com CD4 baixo, e agora o que é que acontece? Se no longo prazo isso tem um impacto na incidência das doenças, considerando especificamente essa população, né? Porque esses estudos avaliam imunogenicidade, não necessariamente a eficácia clínica. Queria ressaltar 2 estudos brasileiros que tratam do tema. Esse primeiro é de 2016, realizado no Ceará, que mostra alguns dados preocupantes de que, por exemplo, a vacina contra a influenza, você teve lá no estudo um relato de 28% de pessoas que não tinham nenhuma dose da vacina contra a influenza. Hepatite B, 22%, né? Também sem nenhuma dose. Isso é muito preocupante. Esse segundo estudo, de 2017, do Espírito Santo, que teve a preocupante informação de que você tinha uma cobertura para hepatite A de 6,8%, muito baixo, e para meningo C, 6%. Especificamente para meningo C, isso é muito preocupante, porque está indicada para todas as pessoas que vivem com HIV, é uma doença muito grave, potencialmente fatal. E a hepatite A, apesar da gente saber que uma boa porcentagem da população já tem imunidade natural, o que tem verificado é que a prevalência da proteção, né, a prevalência de pessoas que tiveram hepatite A tem diminuído muito na nossa população, né? O Brasil deixou de ser considerado pela OMS uma área de alta endemicidade e passou a ser de média endemicidade no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e baixa endemicidade, da mesma forma que a Europa Ocidental e Estados Unidos, no Sul e no Sudeste, com exceção de alguns bolsões. Então, isso é muito preocupante, porque está relacionado a alto risco, né, dessas pessoas. A vacinação, ela depende principalmente do médico. O médico tem um papel fundamental, como mostrou esse relatório do MMWR. Quando há uma intenção do paciente de se vacinar, mas o médico não menciona o assunto na consulta, 8% das pessoas se vacinam. Quando o paciente não menciona a vacinação na consulta, mas o médico indica e prescreve a vacinação, isso sobe para 70%. E quando o paciente tem vontade de se vacinar e o médico também orienta, isso sobe mais ainda para 90%, que seria o cenário ideal, considerando que 100%, que seria o ideal, né, não é possível na vida real da gente atingir, por vários motivos, inclusive as contraindicações, né? Estamos falando aqui de pessoas com HIV, mas 90% já seria um número excelente. Os eixos que a gente precisa ver, né, quando a gente avalia a vacinação das pessoas com HIV, são os eixos da segurança, da eficácia e do benefício. A segurança, a gente sabe que a incidência de eventos adversos pós-vacinais é semelhante das pessoas com HIV, das pessoas sem HIV.
com exceção das vacinas atenuadas, que em pessoas com CD4 baixo podem causar doença. A eficácia, como eu já falei, ela está diminuída em pessoas com CD4 baixo, mas é muito parecida ou idêntica a quem não tem HIV em pessoas com CD4 alto, principalmente acima de 500. E o benefício está justificado pela alta incidência ou pior prognóstico de algumas doenças, principalmente doença pneumocócica e influenza e hepatite B, nessas pessoas com HIV. Permeando esses três eixos, a gente tem um momento que o médico avalia e indica a vacinação. Então, quanto maior o risco de infecção, o que se tem é que tem uma pior cobertura vacinal. Não só no Brasil, mas em vários outros países, tem se verificado que a cobertura vacinal diminui conforme a adesão do paciente diminui e o CD4 também diminui, né? A imunidade, né? Então, isso tem a ver com o fato do médico ficar protelando ou contraindicando de forma correta a vacinação, né? A gente tem, então, que avaliar que justamente quem tem maior risco é que a gente tem que tentar vacinar com aquilo que não está contraindicado. Então, o momento ideal precisa ser sempre bem ponderado, assim como o número e o volume de doses. A terapia antirretroviral muda toda a história, porque quem tem HIV e não toma terapia antirretroviral, a maioria dessas pessoas tem carga viral detectável e grande parte, o CD4, acaba caindo, né? Então você tem uma ativação imune mantida, constante, e em alguns pacientes também tem uma alteração da coagulação. Em pessoas que usam a terapia antirretroviral e usam corretamente, e tem carga viral indetectável, você acaba tendo um aumento da CD4, dos linfócitos TCD4 e da expressão de células B, e isso implica no aumento da magnitude e da persistência da resposta imune às vacinas. Esse gráfico, ele está estilizado, ele mostra o CD4 na história natural da infecção pelo HIV, ele está estilizado como se fosse um carrinho andando numa rua, e aqui tenta explorar o melhor momento que você deve vacinar os pacientes. Tem o momento A, que é logo após o diagnóstico, antes da deterioração imunológica, quando possível. Infelizmente, a gente sabe que hoje uma grande parte dos pacientes já descobre que tem HIV quando já há uma deterioração imunológica, infelizmente. Então, você também tem o momento B, que é após o início da terapia antirretroviral, quando a recuperação imunológica tiver atingido a estabilidade. E nesse período aí, naqueles casos que ocorre uma imunodeficiência, muitas vezes, justamente por estarem imunodeficientes, que essas pessoas estão sob maior risco, a gente acaba protelando a vacinação. Mas a gente precisa ver se a vacina não está contraindicada e se o risco realmente é alto, não vale a pena a gente ficar esperando muito. Em especial, aquelas pessoas que a gente já foi verificado, né, que isso pode chegar a 15% das pessoas, que o CD4 não vai subir, né, e principalmente aquelas pessoas que descobrem que tem HIV com CD4 muito baixo, mesmo depois de indetectável, de controlando a ativação imune, os níveis de CD4 não passam de 200 ou ficam em torno de 200. Então, nessas pessoas, principalmente, nós não devemos ficar aguardando. O manual dos CRIs, ele já tem uma versão mais atual do que essa que eu coloquei aí, mas é a mesma coisa, que é a classificação daquilo que a gente chama de alteração imunológica grave, moderada ou ausente em pessoas que têm HIV, crianças no caso, né? De 0 a 12 anos. Eu sempre olho, porque como eu não atendo criança, eu só eventual, né, muito raro, eu não consigo gravar isso aí. Então, isso aí tem que olhar, porque os pediatras que tratam de pessoas com HIV sabem de cor, mas eu não. O que eu sei é... Ih, gente, a tela travou. Minha tela travou. Espera aí, só um instante.
Isso. Continuando, então. O que eu sei é dos adultos, que é o que eu atendo tanto na Fiocruz quanto na UFRJ. Então, a gente sabe que aqueles que têm CD4 menor que 200 são gravemente imunocomprometidos. Para esses, as vacinas vivas atenuadas estão contraindicadas. Entre 200 e 350, ou 15 a 19%, né, do CD4, a gente diz que é uma imunodeficiência moderada, e aí você avalia parâmetros clínicos e epidemiológicos para indicar as vacinas vivas. E maior que 350, a pessoa com pouca ou nenhum imunocomprometimento, essas vacinas estão indicadas. As vacinas que não são vivas, as que são ou de partículas ou inativadas, elas podem ser usadas em qualquer grau de imunodeficiência, sabendo que quanto menor o CD4, menor a probabilidade de haver uma resposta. Por isso que a gente também precisa avaliar os parâmetros. Durante muito tempo, se ficava naquilo, vamos aguardar porque a pessoa vai começar a tomar terapia antirretroviral e vai melhorar. Isso é verdade. Nessas pessoas, a gente deve aguardar mesmo, porque a gente quer que elas respondam melhor. Agora, existe sempre aqueles pacientes que não, né, nunca, o CD4 não sobe nunca, né? Eles começam a tomar o remédio já muito graves e o CD4 sobe, mas nunca fica acima de 200 ou fica ali por volta de 200. Isso não é incomum. E também tem aqueles que aderem muito mal, né, ao tratamento. Aí a gente tem, dependendo da unidade, pode chegar a 30% de pacientes que aderem mal ao tratamento. Então, esses também, muitas vezes o médico acaba adiando, né? Não, vamos aguardar. Então, esses é que a gente tem que prestar mais atenção. O resumo do que os CRIs oferecem para as pessoas com HIV, que o Ministério recomenda para atualização vacinal dessas pessoas, está nessa tabela. Depois eu vou falar brevemente sobre cada vacina, mas vamos aí, né, vamos enumerá-las, né? Pneumo 13, uma dose, pneumo 23, duas doses, com intervalo de 5 anos. Hepatite B, para essas pessoas, independente do CD4, 4 doses, 0, 1, 2, 6 a 12 meses, e a dose deve ser o dobro daquela indicada para as pessoas sem HIV na rotina do adulto, né, ou da criança. A tríplice viral, essa é viva atenuada, então são 2 doses, né, dependendo aí da idade, ainda tem essa discussão, mas lembrando que como é viva atenuada, realmente para aqueles com CD4 abaixo de 200 há uma preocupação, assim como a varicela zoster, né, e a febre amarela também. A influenza deve ser indicada anualmente, a hepatite A, em caso da pessoa ser suscetível, são 2 doses, com intervalo entre elas de 6 a 12 meses. A DT, que é a dupla, difteria e tétano, são 3 doses, 0, 2, 4 meses, reforço a cada 10 anos. No caso das gestantes, 1 ou 2 doses em qualquer momento da gestação. Para gestantes, existe a disponibilidade da DTPA, que é a tríplice acelular, que além da difteria e tétano tem a pertussis acelular. A vacina HPV são 3 doses, 0, 2, 6 meses, entre 9 e 26 anos. E a meningo C, 2 doses, com intervalo de 8 a 12 semanas e um reforço a cada 5 anos depois disso, né? Existia uma discussão, eu tive presente numa discussão que envolveu a SBIM e o PNI, que teve em São Paulo ano passado, e existia uma discussão da inclusão da ACW, meningo ACWY, que ainda não ocorreu. E nessa tabela também não tem ainda, porque essa tabela eu peguei, não foi da última versão, né? Da vacina hemófilos B, que já está disponível também para as pessoas com HIV. Aqui é da criança, né?
também o calendário da criança com HIV, ela tem que ter, além de todas as vacinas da rotina da criança, aquele cuidado diferenciado pelo fato dela ter HIV. Né? Então, eu também sempre olho, porque eu não consigo gravar isso, eu não trabalho com criança, mas não é difícil, né? A gente consegue. Para a criança tem ACWY já faz parte do calendário. Então, vamos falando brevemente sobre cada um. Então, a DT é uma vacina inativada, são 3 doses, 0, 2, 4 meses, e depois um reforço a cada 10 anos. Várias pessoas, principalmente as mais jovens, já têm esse esquema básico feito na infância. Quando o paciente leva para a gente o calendário vacinal dele, facilita bastante. Caso ele não leve, está recomendado que a gente reinicie o esquema básico. Essa história aí de aumento transitório da carga viral sem consequência a longo prazo, os estudos que mostram isso, em geral, são estudos do século XX. Né? A gente até tem alguns do século XXI já que mostram isso, mas o que a gente sabe é que cada vez mais a gente tem remédios mais potentes para tratar as pessoas com HIV e que a gente tem menos a ocorrência desse fenômeno. Eu participei de um estudo na Fiocruz, chamou Estudo VIP, que avaliou a vacinação contra a influenza na época da pandemia que teve, 2009, 2010, e a gente chegou a usar em algumas pessoas dose dobrada da vacina da influenza para avaliar a imunogenicidade, de acordo com o CD4. E não houve nenhum caso de carga viral, de blip, né? de carga viral detectável, a gente fez de todos e não houve isso. Então, quer dizer, já tem 10 anos, né, que o estudo foi feito, 9, 10 anos, o estudo terminou, né? E a gente não foram mais de 100 pessoas. Não foi verificado nenhum aumento de carga viral. Isso, aqui eu falei de influenza, estava falando da vacina DT, mas a gente acredita que isso vale também para a vacina DT, porque alguns desses pacientes do estudo VIP também fizeram DT na época e outras vacinas também, porque a gente aproveitava para atualizar a vacina deles. O CDC recomenda que para os adultos que não receberam uma dose de TPA na adolescência, uma das doses de reforços feitos a cada 10 anos deve ser feita com a DTPA, né? Mesmo para os indivíduos com HIV. A gente, pelo SUS, né, pelo PNI, isso ainda não está disponível. Porém, alguns pacientes podem adquirir essa vacina na rede privada, caso o médico assim indique. A vacinação pneumocócica, a gente tem a vacina pneumo 13 e 23 disponível nos CRIs. Né? A 13, ela é uma vacina proteica e a 23 é uma vacina polissacarídica. Isso significa que a 13, em geral, né, isso serve para todas as vacinas proteicas e polissacarídicas. Então, a 13, que é proteica, ela dá uma resposta mais duradoura. E a 23, essa resposta é menos duradoura. Contudo, a pneumo 13 protege contra 13 sorotipos do pneumo, e a 23, 23. Então, a gente acaba indicando as duas. Uma pelo tempo de proteção e outra pelo número de sorotipos que a gente está protegendo. Né? No caso das pessoas com HIV, está recomendada uma dose da pneumo 13 e 2 doses com intervalo de 5 anos entre elas, mínimo, né, intervalo mínimo, da pneumo 23. Quando a pneumo 13 foi incluída nos CRIs, vários pacientes já haviam feito uso de uma ou de duas vacinas pneumo 23. Isso não tem problema, desde que você faça, né, que você respeite o intervalo de 1 ano após a pneumo 23. Então, um resumo para quem nunca recebeu a vacina pneumocócica. O ideal, né, que os estudos mostram, é a vacina pneumo 13 e depois de, no mínimo, 8 semanas, a pneumo 23, com reforço depois de 5 anos. Para aquelas pessoas que fizeram uma dose de pneumo 23,
a gente espera pelo menos um ano para fazer a 13. E depois de 8 semanas, no mínimo, e 5 anos da pneumonia 23, então aqui a gente tem que prestar atenção, porque o intervalo ele tem que ser maior que 8 semanas em relação a 13 e maior ou igual a 5 anos em relação à primeira dose da 23. E em quem já recebeu as 2 doses de pneumonia 23, a gente basta esperar o intervalo de um ano para fazer a 13. O CDC recomenda que nos pacientes com HIV menores de 65 anos, e isso é interessante porque a gente tem um número crescente de pessoas idosas que vivem com HIV, né? A gente tem, né, a dose única de pneumo 13 também, e aí depois a primeira dose de pneumo 23, 8 semanas, e a segunda dose 5 anos após a primeira, igual. Só que se o paciente completou a segunda dose da pneumo 23 antes dos 65 anos, o CDC indica um reforço da pneumonia 23 após os 65 anos, desde que com intervalo mínimo de 5 anos dessa segunda dose. Então, no CDC, lá nos Estados Unidos, dependendo da idade, o paciente toma uma terceira dose da pneumonia 23. A gente não deve fazer mais do que isso, porque a pneumonia 23, por ser polissacarídica, induz um fenômeno chamado imunotolerância, que esses antígenos dela, com o tempo, eles não induzem tanta resposta imunológica quanto da primeira dose. A gripe, que é uma dose anual, todo ano a gente deve vacinar as pessoas com HIV. Esse ano eu tenho visto no ambulatório, eu não sei o que os outros colegas infectologistas têm visto, mas as pessoas tiveram medo de se vacinar. Mesmo a gente dizendo que era importante, a televisão falando, não, é importante tomar contra a gripe, independente da Covid, são doenças diferentes e tal. Está havendo uma procura pela vacina pneumo, pela vacina influenza, só agora no CRI, pelo menos no CRI da Fiocruz. A gente passou aí o mês de maio, junho inteiro com pouca gente indo procurar. Basicamente, a gente fazia uma busca em quem estava no ambulatório de HIV da Fiocruz, para aproveita que você veio aqui porque você precisou vir, porque a maioria foi remarcada, né? E tome a vacina. Né? Então, foram poucas doses, e então acabou que não foi feito no momento ideal, né? Que o momento ideal é antes do período do inverno do pico, né? Agora, por outro lado, também, a gente não sabe se o pico de influenza ocorreu no inverno, porque como foram, por conta da Covid, foram instituídas medidas de isolamento e distanciamento social, talvez isso tenha um impacto na curva epidemiológica da influenza também. Isso a gente só vai saber depois. Hoje, no Brasil, a principal causa de síndrome respiratória aguda grave é a Covid, não é, em 2020, diferente dos outros anos, que era influenza, pelo menos entre aqueles pacientes que receberam diagnóstico etiológico. Então, houve esse atraso, mas também a gente não tem ideia ainda do que isso representa, se realmente a pessoa atrasou, não, e mesmo se atrasou, você pode fazer, porque você tem circulação de influenza o ano todo, né? O fato de ter um pico no inverno ou no outono, isso não implica que tenha influenza no resto do ano, você só tem menos circulando. A hepatite B, lembrando, né, que são 4 doses para todas as pessoas com HIV, independente de CD4, 0, 1, 2, 6 meses, com a dose dobrada, e aí a dose, né, vai depender da idade, né? Então, criança a gente faz 1 ml, porque a dose padrão é meio ml, e em adulto maior que 19 anos, a gente faz 2 ml, porque a dose padrão é 1 ml. A gente sabe que as pessoas com HIV têm maior risco de aquisição de hepatite B. Eu vi só esse ano, e eu atendi muito pouca gente em relação a anos anteriores, né, porque a maioria foi remarcada. Eu tive 2 casos de diagnóstico de hepatite B e 2 de hepatite C. Então,
por acaso, eram pacientes recém-diagnosticados do HIV, né? Mesmo assim, isso indica que aquela máxima que eu aprendi quando ainda estava na faculdade, né? Quem pega uma IST pode pegar várias. Então, isso também, isso a gente está vendo, né? A gente precisa ter na rotina ambulatorial dos pacientes com HIV a avaliação dos marcadores da hepatite B, no mínimo o HBsAg, o anti-HBs e o anti-HBc, né? O anti-HBs é que mostra para a gente a resposta, tanto à infecção natural quanto à vacinação, e a gente quer ele maior, igual a 10, né? E existe aí uma controvérsia se você deve ficar pedindo esse exame periodicamente e dando uma dose de reforço cada vez que ele vem menor que 10. Hoje, no Brasil, isso não é feito, né? Existem estudos que mostram que quando você tem anti-HBs maior ou igual a 10, isso, caso a pessoa entre em contato com o vírus, depois disso, há uma resposta. A gente não sabe, né, o quanto que isso é abrangente. Então, a gente já tem, por exemplo, no Reino Unido, eles recomendam para as pessoas que vivem com HIV repetir o anti-HBs e fazer essa dose de reforço anualmente, né? Talvez a gente tenha que repensar isso. Por enquanto, a gente não tem dado brasileiro sobre isso. Seria interessante ter. E a gente deve, para as pessoas com HIV, estar indicada a aferição da resposta à vacina, que é com anti-HBs, que tem que estar maior ou igual a 10, só que ele tem que ser feito entre 4 a 6 semanas após a última dose da vacina. E aí é que tem um problema, né? Vários pacientes esquecem, não entendem, ou você não consegue que ele faça o exame pelo SUS exatamente nesse intervalo de tempo que é curto, que é de 4 a 6 semanas. Então, você tem aí um intervalo de 2 semanas, que é um intervalo ótimo para você fazer, né? Caso você não possa fazer e faça só depois, caso mesmo feito depois ele venha maior ou igual a 10, tudo bem, né? Ele é um respondedor. Se por acaso foi feito depois disso e não vier maior que 10, você vai ficar em dúvida se foi um caso de uma pessoa que respondeu e os títulos de anticorpos baixaram depois desse período de 4 a 6 semanas, ou se desde o início essa pessoa é uma não respondedora. Se você conversar com o vacinador, e aí se for, né, lá no posto de saúde, alguém, um profissional da enfermagem legal, né, ou então procurando a gente no CRI, a gente tem como ajudar. A gente pode fazer a dose teste, né, uma dose desafio, que você faz uma dose e aí você dosa o anti-HBs 4 a 6 semanas depois da dose de desafio. Se essa pessoa responder, é porque respondeu. Se não respondeu, é porque ela é uma não respondedora e você pode completar um novo ciclo de 4 doses, sendo que a primeira, né, você já fez, e depois fazer novamente o anti-HBs. Se após o segundo ciclo de 4 doses não houver resposta do anti-HBs, não há benefício de você ficar tentando continuar essa vacinação. Você deve interromper, essa pessoa deve ser orientada, né, e isso deve estar escrito no prontuário, que ela é uma não respondedora. A porcentagem de não respondedores entre pessoas com HIV é maior do que na população geral, e é mais frequente em mulheres e em pessoas com IMC acima de 35. Então, a gente precisa orientar essa pessoa que, caso ocorra uma exposição, né, de risco, ela deva procurar o CRI para fazer a imunoglobulina contra a hepatite B, porque ela não vai ter a defesa, desculpa, ela não vai ter a defesa dos anticorpos induzidos pela vacinação. Agora, a pessoa tem que saber, né? Você tem que explicar para a pessoa o que é uma exposição de risco para a hepatite B. A hepatite A gente tem uma indicação de fazer 2 doses para aqueles que não têm proteção natural. Então, como é que eu afiro isso? A sorologia para hepatite A e IgG.
Se ela é não reagente, você pode vacinar a pessoa para hepatite A. A gente está num momento, né, que a gente teve vários surtos de hepatite A em homens que fazem sexo com homens em vários países e aqui no Brasil, inclusive, na cidade de São Paulo. E o que tem se visto também é que a prevalência dessa IgG na população diminuiu consideravelmente. E o Brasil, lá na classificação da hepatite A, lá da OMS, deixou de ser uma área de alta prevalência para ser uma área de média prevalência nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, baixa prevalência, igual à Europa, né, igual à Europa Ocidental e Estados Unidos, no sul e no sudeste. Então, principalmente aquelas pessoas mais jovens, abaixo de 30 anos, a gente espera hoje, no Rio de Janeiro, que a maioria seja suscetível à hepatite A. Então, por enquanto, a gente ainda recomenda a realização da sorologia. A gente não sabe se no futuro a maioria absoluta vai ser suscetível e a gente vai poder abrir mão disso, né? Mas por enquanto ainda não. Isso se a gente considerar que a cobertura de saneamento básico no estado é uma vergonha, né? É muito ruim e mesmo assim a gente conseguiu uma prevalência baixa, né? Mesmo assim, por conta desse saneamento ruim, a gente tem nessas áreas brasileiras, né, com prevalência baixa, um risco alto de ter surtos, né? Por isso devemos vacinar essas pessoas. A meningo C também está indicada no CRI. O intervalo é de 2 meses no mínimo entre uma dose e outra, e depois um reforço a cada 5 anos. HPV, a que está disponível é a quadrivalente, que protege contra o HPV 16, 18, 6 e 11, e está indicado para pessoas de ambos os sexos, de 9 a 26 anos, no esquema de 3 doses, 0, 2 e 6 meses. A pessoa que não tem HIV, ela pode receber lá na idade, né, prevista pela rotina no SUS o esquema de 2 doses, mas quem tem HIV tem que ser 3 doses. A gente não tem estudo ainda que mostre que dá para fazer 2 doses nesse grupo de pessoas. Agora a gente vai começar a falar um pouco das atenuadas, né? Então a gente tem MMR, que é a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, está contraindicada em quem tem CD4 menor que 200. Lembrando que sarampo é uma doença potencialmente fatal, especialmente em quem tem imunodeficiência. A gente tem, inclusive, em pessoas com HIV, com CD4 menor que 200, a doença e não a vacina pode causar uma encefalopatia específica do sarampo, que não é aquela panencefalite esclerosante, é uma encefalite aguda do sarampo em imunossuprimidos. Isso está descrito em pessoas com HIV abaixo de 200 e transplantados também, usuários de imunossupressores. A letalidade do sarampo em quem tem HIV com CD4 menor que 200 pode chegar a 40%. O problema é que a gente não pode vacinar quem tem CD4 menor que 200. Então, o ideal seria que essas pessoas estivessem vacinadas na infância, né? Só que a gente, hoje, tem visto que nem sempre isso acontece. Várias pessoas, inclusive a gente teve surto de sarampo, reintrodução do sarampo no país, né? E não foi só no Brasil, né? Houve um aumento do número de casos de sarampo em vários países do mundo. Então, isso... existem várias hipóteses que justificam isso, mas isso não vem ao caso agora, não tem a ver com essa apresentação. O que a gente precisa lembrar é que, no caso de pessoas acima de 200 de CD4, a gente tem que vacinar elas com a vacina tríplice viral. E no caso das pessoas com CD4 abaixo de 200, a gente precisa orientar, pelo menos, a ficar longe de pessoas com suspeita de sarampo. Eu sei que isso é difícil, né? Mas você tem essa recomendação e eu acho que a preocupação maior com sarampo, rubéola a gente não está tendo circulação, cachumba a gente tem, mas a cachumba não tem a letalidade tão alta quanto o sarampo, né? A varicela, né, também está indicada para pessoas com CD4 acima de 200. O intervalo é de 2 doses, o esquema, né, de 2 doses com intervalo de 4 a 8 semanas. A gente tem dificuldade pelo SUS
de ter a sorologia da varicela, né? O ideal seria que a gente vacinasse aqueles que são suscetíveis, seria o uso racional da vacina, né? Então, a gente teria que ter uma sorologia para varicela e IgG negativa. Isso é particularmente importante para quem é mais jovem, porque a vacina da varicela ela foi introduzida no PNI para as crianças recentemente. Então, nos próximos anos é que a gente vai ter um impacto maior disso. Por enquanto, a gente ainda está considerando que aquela pessoa com história de varicela diagnosticada por médico, isso tem um valor preditivo positivo alto, né, para o diagnóstico de varicela mesmo. Então, se o médico disse que a pessoa teve varicela, deve ter sido varicela. Então, a gente assume isso como teve varicela e aí você não precisaria vacinar essa pessoa. Se a pessoa tem dúvida se esse diagnóstico não foi feito por médico, ou se a pessoa diz que não teve, você pode vacinar essa pessoa no CRI. Ninguém vai ficar cobrando sorologia de pessoas com HIV no CRI. O que a gente pode fazer lá no CRI é ter uma atenção maior e tentar extrair das pessoas a história melhor, né, de como foi isso, se teve varicela mesmo, se não teve. A gente fez um estudo recente que está publicado já e mostrou que a maior parte das pessoas ainda tem anticorpos contra a varicela, mesmo achando que nunca teve a doença. Então, seria ideal, né, na atualidade, que a gente tivesse pelo SUS essa sorologia IgG para varicela. Isso implicaria em uso racional, né, economia da vacina. A vacina da febre amarela também, né? Hoje em dia é dose recomendada em dose única, está contraindicada em pessoas com CD4 menor que 200, e aí tem aquela história, né, de viagem para a área de risco. Isso é balela, né? Porque hoje em dia o Brasil inteiro, praticamente todo, é a área de risco. Então a gente está indicando, independente dessa história de viagem ou não, ela deve fazer parte hoje do calendário da rotina dessas pessoas. E a BCG, né, que também é atenuada, ela está contraindicada em adultos, inclusive os adultos com HIV. Então, fazendo um resumo, não é ainda o fim, né, da explanação, ainda queria falar mais uma coisinha, mas resumindo essa parte, a gente tem que a atualização vacinal deve fazer parte da rotina ambulatorial dos pacientes com HIV. A indicação de vacinas deve ser individualizada de acordo com a história clínica e vacinal do paciente. A resposta imunológica é melhor nos pacientes com CD4 maior que 350. O médico deve avaliar o melhor momento para vacinar o paciente, mas ele não deve ficar esperando muito, principalmente naqueles pacientes que nunca vão conseguir que o CD4 chegue acima de 200, né? Isso pode chegar a 15% dos pacientes, dependendo de quão tardio o efeito diagnóstico naquela comunidade, né? Então, não é para ficar esperando muito tempo. Se você esperou e o CD4 não subiu, eu insisto em repetir isso, você não deve ficar esperando muito tempo, só deve ter cuidado com as vacinas vivas atenuadas. As vacinas inativadas não possuem restrição para os indivíduos imunodeficientes. As vacinas atenuadas só devem ser utilizadas quando o benefício for considerado superior aos riscos, e só estão liberados para pacientes com CD4 acima de 200. O aumento transitório da carga viral observado em algumas vacinas não tem impacto na evolução da doença. E o profissional de saúde tem que falar, orientar e encaminhar o paciente para se vacinar. Isso é fundamental. Agora, em junho, né, mês passado, a OMS emitiu um documento que fala sobre a manutenção de serviços de saúde essenciais durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente está numa situação, né, de exceção, de rotina, e aí é o seguinte, a vacinação, a gente não tem muita ideia disso, a gente tem ideia que vacinação é uma coisa assim a mais, né, um cuidado, eventualmente até excessivo, eu vejo os pacientes falando isso. A vacinação é um serviço essencial de saúde, ele não pode parar mesmo durante a pandemia.
E aí é o seguinte, inclusive, está indicado nesse documento da OMS que toda consulta, isso a gente já sabia, é uma oportunidade de revisão do histórico de vacinação, mas que durante a pandemia os serviços devem se esforçar em avaliar estratégias de catch-up e de vacinação domiciliar. Isso é especialmente importante para as equipes de saúde da família, né, que podem realizar esse catch-up e essa vacinação domiciliar. E os serviços que, por exemplo, os CRIs não pararam, né? Durante a pandemia, os CRIs ficaram funcionando. E todos os cuidados de manutenção, né? Todos os cuidados de biossegurança foram mantidos. A gente teve que passar por lá na Fiocruz, a gente passou por uma adaptação do espaço, ocupamos uma área externa, botamos uma tenda para aumentar a área que as pessoas aguardam, né? Porque todos ficavam dentro da estrutura do CRI e é pequeno, né? Então, agora há um respeito, aquela distância mínima entre as pessoas, ambiente ventilado e tudo mais, né? Adiar a vacinação apenas de pessoas com real contraindicação. Então, quem tem sintomas de Covid, a gente adia a vacinação, né? Quem não tem sintomas de Covid e não tem nenhuma outra contraindicação formal à vacinação, não tem por que você ficar adiando a vacinação, né? Então, quem pode tomar a vacina da influenza, que tome a vacina da influenza. E assim com outras que venham, né? Uma palavra sobre os CRIs, né? Os CRIs, eles são estruturas criadas para prestar atendimento no que diz respeito à imunização para indivíduos de quadros clínicos especiais, e as pessoas com HIV estão entre elas, né? Existem 51 CRIs no Brasil e 4 no estado do Rio de Janeiro, sendo 2 no município do Rio de Janeiro, 1 no município de Campos dos Goytacazes e 1 em Itaperuna. Tem CRI, pelo menos 1, em todos os estados brasileiros. Eventualmente, o paciente ir ao CRI com um encaminhamento, né, isso pode causar um transtorno, porque a pessoa ou deixa de trabalhar, ou ela tem medo de sair porque tem pandemia e tudo mais. E aí a gente conta com as unidades básicas de saúde, que existe a possibilidade de fazer uma programação com as secretarias ou com o próprio CRI, de vacinação dessas pessoas mediante planejamento prévio, liberação das vacinas especiais para essas pessoas. Basta querer, né? A gente está à disposição, tenho certeza que as secretarias municipal e estadual também podem conversar sobre isso. Então, as unidades básicas de saúde devem se esforçar nesse sentido. E aí não é só para pessoas com HIV, porque hoje a gente está falando de HIV, mas tem pessoas doentes crônicos, né? Cardiopatas, pessoas com diabetes, que todas se tratam nas unidades básicas de saúde. Então, lembrando aqui os CRIs, né, do estado do Rio, o que eu trabalho fica na Fiocruz, que fica na Avenida Brasil, em Manguinhos. Existe também o do Hospital Rocha Maia, que fica em Botafogo. Em Itaperuna, fica no centro de Itaperuna, e em Campos dos Goytacazes, no centro também de Campos. Eu queria agradecer a todos os residentes de infectologia, em especial aqueles que eu coordeno no INE da Fiocruz, porque eu passei por um momento meio complicado, né? E eu acho que isso teve algum impacto na minha atuação como coordenador, então eu queria deixar claro que eu fiz o melhor possível, continuo fazendo o melhor possível e vou continuar fazendo o melhor possível. E também queria agradecer aos meus colegas do LIVES, do CRI e do Hospital Universitário do Fundão. E aqui também uma palavra, né, sobre os ataques que a Sociedade Brasileira de Infectologia está sofrendo. Eu apoio a infectologia, a medicina bem feita e baseada em preceitos científicos. Eu espero que todos também assim pensem, né, porque graças à ciência, a gente hoje conseguiu muita coisa. Se a gente voltar para trás, a nossa vida vai ficar muito complicada. Então, eu queria agradecer e dizer que eu estou à disposição. Obrigada, Alberto. Foi muito boa a sua aula. Ione está conseguindo escutar agora?
Então, Ana, gente, tem várias perguntas. Ana levantou a mão, é a primeira que levantou a mão. Então, Ana, pode ativar seu microfone, por favor? Ok, posso falar então, Tânia? Pode. Ok. Boa noite a todo mundo, boa noite, Tânia, boa noite, Alberto. Parabéns pela sua fala, eu acho que ela é fundamental, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu trabalho no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, sou pediatra. Trabalho muito com o pessoal dos CRIs. Os CRIs é um braço do PNI extremamente importante, né? Ou seja, são eles que vacinam todos os nossos pacientes especiais. E eu acho que você tocou em questões importantíssimas, como a questão da participação de nós, médicos, na questão da importância da vacinação, na prescrição de vacinas, que não é só na questão dos CRIs. Hoje a gente está tendo um problema muito grande, desde 2017, que a gente vê as coberturas vacinais baixarem nesse país, de crianças, que é uma coisa que muito nos preocupa. E imaginem, então, agora, com a questão da entrada do Covid no Brasil, a gente tem feito todo um trabalho de estratégia, de tentar mostrar para a população que as unidades de vacinação têm feito todo um trabalho para a questão da segurança do ato de vacinar, para que possam diminuir um pouco o receio, muito justificado dessa população, de assegurar também a questão da saúde de quem trabalha nessas unidades de saúde, mas tem sido difícil a gente levar a população e melhorar a adesão às vacinas e também nos CRIs, porque o relato que a gente tem tido dos CRIs é a diminuição muito grande do número de pessoas que têm procurado para o ato de vacinar. Eu queria dar só duas palavrinhas. Primeiro, em relação à vacina HPV, que é uma vacina que foi implantada em 2014. Em 2015, a gente já introduziu essa vacina para os pacientes com HIV e depois a gente introduziu para outras imunodeficiências também, mas que, infelizmente, ainda não foi colocada como uma vacina importante para esses pacientes que têm algum problema imunológico. As coberturas para este público são baixíssimas. Essa vacina está disponível também, inclusive para os pacientes HIV, nos mais de 37 mil postos de vacinação em todo o país, levando a prescrição. E a outra vacina que tem muito nos preocupado, que foi uma vacina que nós brigamos muito para a introdução, que foi a pneumo 13, o que a gente está vendo também, e muito porque como foi introduzida agora, né, esse ano, com a entrada da Covid em março, a cobertura também neste público está muito baixa. Então, eu chamo a atenção e agradeço a você ter frisado a importância da vacinação dessa população com HIV e dizer que a gente espera que nós, profissionais de saúde, vocês que trabalham com essa população, possam cada vez mais estar incentivando e melhorando a adesão desse público em relação à vacinação tão importante para que eles mantenham a sua saúde. Obrigada. Alberto, quer comentar? Obrigado, queria agradecer. Acho que é isso mesmo, essa questão da procura do CRI, a gente ficou realmente aí, os meses que se passaram no CRI foram muito preocupantes, porque a gente fazia um número de atendimentos altíssimo, né? A gente chegava a quase 1.000 por mês e assim, às vezes tinha dia que iam 3 pessoas, né? É muito complicado. E a maioria que ia era aqueles que o médico falava assim, não, você tem que ir. Então, geralmente era o quê? Era transplante. Porque aí, se não fosse, não faz o transplante, né? E as pessoas com HIV, realmente, a gente... porque a gente tem um ambulatório com mais de 5.000 pessoas na Fiocruz e que eventualmente iam lá e a gente pegava eles à força, né? Para tomar vacina. Mas e quem não se trata lá? Né? Ir lá ou ir no Rocha Maia, que seja, né? Pode ser complicado, as pessoas têm medo mesmo, né? de sair durante a Covid. HPV também, né? A gente realmente, a gente lá na Fiocruz, a gente tem um banco de dados que mostra a diferença daquilo que a gente prescreve para aquilo que foi indicado para o paciente que nos procurou.
HPV está entre as que menos são prescritas pelos médicos, independente da indicação, que vão ao CLI, que a gente acaba prescrevendo lá. Mesmo assim, como a maioria das pessoas que procuram o CLI tem acima de 40 anos, a gente acaba que não vacina todos, né? Mas parece que no Rocha Maia vai mais gente jovem. Mas realmente, assim, precisa aumentar o encaminhamento. Eu acho que tem que ser, isso é papel do médico, né, que atende, seja ele de qualquer especialidade. Eu vou passar, ô, Jaqueline. Jaqueline fez várias perguntas. Se você quiser, Jaque, você pode abrir seu microfone. Porque assim, hoje o meu computador está parado, então eu estou com um iPad e um celular. Então, assim, ou eu leio as perguntas no chat ou eu abro o microfone e vai. Jaqueline já abriu. Pode falar, Jaqueline. Bota a tua câmera aí. Ok. A primeira pergunta é o seguinte: alguns especialistas acham que deveria haver vacinação para a influenza no verão, por causa do turismo que vem de fora, do hemisfério norte, e no meio do ano, no nosso outono e inverno. Inclusive, o Adrelírio dizia que ficava gripado todo ano no verão por causa dos turistas. Então, eu pergunto, qual é a sua opinião a respeito? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, na verdade, eu esqueci qual é. Sim, é em relação... Não, desculpa. É porque eu escrevi. Eu tenho escrita. Pede auxílio às placas. Eu escrevi, mas eu escrevi também aqui no papel. Existe nos Estados Unidos a vacina contra a hepatite B, ela é considerada de baixa imunogenicidade. Em pessoas gordas, fumantes, etc, etc e tal. Mas existe já uma nova vacina de hepatite B, pelo menos eu ouvi nos trabalhos, nos Estados Unidos. Tem alguma perspectiva dessa vacina chegar aqui? A terceira pergunta é o seguinte: você falou do sarampo imunossuprimido, eu fui da época do sarampo, sei perfeitamente como é, e eu te pergunto se você já viu algum caso de uma pessoa com CD4 baixo que teve contato com uma pessoa vacinada que poderia ter passado esse vírus vacinal para um paciente com imunidade baixa. Obrigada, só isso. Doutora, obrigado pelas perguntas, né? Então, não sei se eu vou lembrar de todas, mas a do sarampo é o seguinte. Influenza no verão. Influenza no verão. Tá, então, influenza no verão é uma questão, né? Porque a vacina da influenza, a composição dela é baseada naquilo que se prevê de acordo com o que circula, né, no hemisfério norte, no hemisfério sul. O problema do Brasil é que você tem uma parte do Brasil, que é lá no norte, né, na Amazônia principalmente, que tem predominado os sorotipos da influenza semelhantes ao do hemisfério norte. O mesmo tem ocorrido em países que fazem fronteira com a região norte. E alguns deles, inclusive a Colômbia, trocou, né, a formulação da vacina para a vacina igual do hemisfério norte. Assim, é muito difícil você dizer que tem que vacinar contra no verão e no inverno, porque, teoricamente, sim, todas as vacinas a gente tem que fazer sempre, só que a gente esbarra em outras questões, né? Será que é tão importante essa circulação que vem por causa dos turistas, a ponto de justificar um gasto de saúde pública tão grande, considerando que você tem um problema de produção de vacinas? Então, você tem que entrar numa concorrência mundial pela aquisição delas. É complicado. Eu entendo que talvez a gente tenha outras prioridades, né? Agora, se a gente tivesse dinheiro suficiente, né, e vacina suficiente, eu acho que sim, né? Agora, a outra pergunta foi a do sarampo vacinal. Eu posso emendar uma pergunta aí na influenza, minha, rapidinho? Fala. Que eu já algumas vezes se aventou a possibilidade de vacinar o idoso mais de uma vez por ano, né? A cada 6 meses. Então, já que estamos falando de influenza, gostaria que você falasse disso. Eu acho que é uma tentativa de uso racional. Lembrando que o que acontece com essa
2 doses da vacina para idoso, que eu saiba, o que foi recomendado não é a vacinação do hemisfério norte ou do hemisfério sul alternada. O que está recomendado, que eu saiba, vacinar. Oi? É vacinar com a vacina do seu hemisfério. 2 vezes, né? 2 vezes. Isso sim, né? Porque você realmente tem um aumento do nível de anticorpos protetores quando você faz isso. Você não precisa fazer isso com um intervalo de 6 meses. A ideia de fazer isso com um intervalo de 6 meses é que essa proteção seja mais uniforme ao longo do ano. Você pode fazer as duas, né, juntas. Inclusive, naquele estudo que eu mencionei na apresentação, a gente fez uma dose dobrada da vacina contra a influenza em pessoas com HIV independente de CD4. E depois diferenciou a resposta em quem tinha CD4 baixo e CD4 alto. Existem formulações novas da vacina da influenza, né? Então, a gente tem, já está em uso, né, fora do Brasil, vacinas de influenza com mais antígeno, né, com uma alta dose de antígeno. Não sei dizer a perspectiva da introdução dessa vacina no Brasil, realmente não sei. Assim como também não sei dizer sobre perspectiva da introdução de uma vacina nova contra a hepatite B, que seria muito importante realmente que a gente tivesse isso, mas acho que isso depende do PNI, né? O PNI precisa ver aí orçamento, logística. Essas decisões às vezes parecem que demoram muito, mas a gente entende isso, né? Não é fácil, né? Considerando o tamanho do Brasil, as particularidades regionais, eventualmente manejar um programa de imunização brasileiro é muito difícil, né? E eu acho que é o maior programa público do mundo. Então, a gente tem que se orgulhar. É claro que as críticas são positivas, né? Nesse caso, é uma crítica construtiva, ela é muito bem-vinda. Eu acho que é para se pensar nos próximos anos, a aquisição de vacinas com outras formulações para influenza, para hepatite B, por que não, né? Zoster, meningo, ACWY, para determinados grupos. Eu acho que a gente pode progredir nesse sentido, mas vai depender de muita coisa e talvez a principal delas seja dinheiro, né? Qual foi a outra pergunta mesmo? Era se você teve algum caso de sarampo em paciente HIV com CD4 baixo por contato com recém-vacinado. Não tive. Não Nem eu. tive. Larissa, você quer abrir seu microfone? Eu quero perguntar. Oi, boa noite. Você depois da Larissa. Estão me ouvindo? Então, Eu fiz essa pergunta, eu sou enfermeira, eu trabalho aqui em Ribeirão Preto na vigilância epidemiológica e com frequência eu vejo os infectologistas recomendando que as vacinas sejam administradas 30 dias antes da coleta dos exames ou 30 dias após. Eu queria saber se isso é uma recomendação formal e em que é baseada. Essa recomendação ela estava contida, inclusive, no PCDT brasileiro antigo. Eu não vou lembrar agora qual foi a última vez, o último ano em que isso estava escrito. Essa recomendação é por conta dessa possibilidade de algumas vacinas de causar blips na carga viral, né? Aumentos transitórios sem repercussão clínica na carga viral, mas que na hora que o médico vê o resultado, ele fica em dúvida se aquilo foi por conta de uma eventual vacinação, se o paciente não tomou o remédio direito, se ele está falhando e eu preciso trocar o remédio. Então, isso causa dúvidas no médico. É uma precaução, né? O que tem se visto é que, principalmente nos pacientes que usam esquemas mais novos, com inibidores de integrase, é que isso vai, com o tempo, o que parece é que isso vai deixar de existir, pelo menos com as vacinas que a gente tem, principalmente as inativadas, né? Agora, depois eu não sei dizer por quê.
né? Porque antes faz sentido, né? Você faz a vacina antes e aí você pode ter um blip porque você colheu o sangue para a carga viral um pouco tempo depois. Mas agora, fazer a vacina 30 dias depois, eu não sei dizer por quê. Ney, ela perguntou do CD4 também, eu acho que aí a resposta é a mesma, né? Porque você vacina, você vai alterar o sistema imune, você pode alterar o CD4 e confundir o médico. Mas eu também só entendo isso, vacinar antes. Depois eu também não entendi. Não sei. Alcione Machado, te dando parabéns. Obrigado. Agora chegou a hora dele, do lindo, do maravilhoso Márcio Fernandes. Bom, eu tenho 4 perguntas para fazer, Alberto. Primeiramente, deixa eu anotar, porque eu me perco. Eu também tive que botar aqui no chat quando eu perguntei, porque senão eu esqueço. Só antes de fazer as perguntas, eu queria só fazer um adendo com o negócio do blip, que a colega enfermeira falou. Eu me lembro uma vez que Ricardo Dias, que adora estudar essas coisas em nível molecular, ele tinha falado que parece que a vacina estimula a produção de interferon, e quando você tem a ativação do gene para interferon numa área, é exatamente na área onde você também ativa a replicação viral. Então, essa questão aí do blip seria por conta dessa proximidade aí da inserção do HIV na área próxima onde se codifica o interferon, e aí a vacina estimularia isso daí. Márcio, essa questão do interferon, ela é verdadeira para as vacinas atenuadas. Para as vacinas inativadas, elas não passam tanto assim pelo interferon, não. Eu acho que, né, talvez... Não, mas ele falou com relação a atenuadas mesmo. Tá. Isso. Bom, as perguntas são o seguinte. A primeira é com relação à sorologia de hepatite A pós-vacinação, porque imunocompetente, de uma forma geral, a gente considera que o paciente tomou as 2 doses, ele não precisa fazer IgG, porque é uma vacina com alto poder imunogênico, e a maioria, mais de 90%, já com a primeira dose, já tem anticorpo. Então, não seria uma obrigatoriedade você fazer como você faz, por exemplo, para hepatite B, né? Para documentar a viragem sorológica. Para hepatite A, a princípio, não precisaria em imunocompetentes. A minha pergunta é se para pessoas vivendo com HIV/AIDS, se há essa indicação de fazer IgG para hepatite A, ou nas pessoas com HIV em geral, ou em determinados grupos, por exemplo, aqueles que vacinam com CD4 mais baixo. Porque eu estou perguntando isso porque a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir sorologia de hepatite A no Sistema Único de Saúde. Eu, pelo menos, que trabalho num hospital da UFRJ, que é o São Francisco, a gente não tem sorologia de hepatite A no hospital, e a gente precisa que os pacientes acabem pagando, às vezes, para poder fazer isso daí. Você quer que eu faça as perguntas em sequência? Não. Assim é melhor, porque aí eu não esqueço. Realmente, assim, a gente não tem indicação, isso não é só no Brasil, né? Não é só o Ministério do Brasil, vários outros países também não recomendam que você faça uma avaliação da resposta vacinal para a hepatite A, porque ela é uma das vacinas mais eficazes conhecidas, né? Quase 100% responde. Agora, quase 100% daqueles lá dos estudos que, como eu falei, né, os estudos de imunogenicidade, né? Então, a maioria responde, mas a maioria imunocompetente responde durante X tempo. O que a gente tem visto é que alguns residentes pedem, né, independente de você dizer que não é para pedir, e vem negativo. Né? Aí fica a dúvida do que você faz. Em alguns países, se não me engano, o Reino Unido, já está sendo recomendado, não me lembro agora se é o Reino Unido, mas já está sendo recomendado uma terceira dose da hepatite A para pessoas que vivem com HIV. Isso ainda não está em vigor no Brasil. A sua pergunta da questão se você vacinou essa pessoa com CD4 baixo, se vale a pena depois aferir isso, talvez, né? Eu acho que a gente precisa de um estudo que mostre isso, que é o que a gente não tem.
A gente não tem nenhum estudo robusto que avalie essa questão, né? Se a pessoa tomou a vacina com CD4 baixo, no futuro, o que acontece? São várias possibilidades de estudos com vacina em populações especiais que podem ser feitas, mas que muitas vezes não são feitas por falta de grana, falta de gente, né? Mas que essa é uma resposta fundamental para a gente. Eu também lido com isso, né? Por outro lado, o que também tem se visto é que a incidência da hepatite A em pessoas com HIV, ela tem se mantido semelhante à da população geral, né? Então, isso leva a crer que ou ninguém se vacina, né? Parece que isso acontece em alguns lugares, ou que se vacina e a vacina é eficaz, no caso dos lugares onde você não tem, né, não tem casos, né? Agora, o fato de você não ter casos não significa que está todo mundo protegido também, né? É difícil avaliar isso, né? Você teria que ter um estudo com um desenho cuidadoso, né? Até porque a gente tem uma alta prevalência de HSH e a gente já viu casos de surto de hepatite A nessa população, né? Bom, a segunda Eu queria pedir a vocês que vocês fossem um pouquinho mais rápidos, porque tem várias perguntas ainda, senão eu vou ter que cortar. Beleza. Bom, a segunda pergunta é se você acha que a vacina contra meningo C é suficiente pelo nosso perfil epidemiológico para os nossos pacientes adultos vivendo com HIV/AIDS, ou a gente deve insistir na CWY, mesmo naqueles que são acompanhados no SUS, porque alguns podem pagar, né? Então, eu queria saber de você se você acha que a MEN-C é suficiente ou não. A MEN-C resolve a maior parte dos casos, só que a gente sabe hoje que W é importante, principalmente em algumas cidades, então eu acho que sim, podendo fazer a CWY, deve-se fazer a CWY. Ok. Terceira, eu tenho pedido, principalmente naqueles pacientes que trabalham embarcados, né? Pela questão mesmo de estar em lugar confinado e passando por vários lugares. Então, nesses eu sou mais categórico, inclusive para meningo B também. Bom, em relação à terceira pergunta, é que eu tenho tido alguns pacientes que eu tenho encaminhado para o CRI para fazer pneumo 13 e eles voltam também vacinados para hemófilos influenza. Agora está até em falta, mas alguns vacinaram. Mas, no entanto, quer dizer, a recomendação que eu tinha até então é que ela seria mais indicada para pessoas com menos de 19 anos. Eu não sei se essa recomendação mudou, porque eu tenho pacientes com mais de 19 anos que foram vacinados. Mudou. Mudou. Isso é uma coisa, por exemplo, que cabe uma crítica construtiva, né? A gente realmente, né? Até ano passado só fazia até 19 anos para quem tinha HIV e para outras pessoas também, no CRI. E ano passado houve uma ampliação da indicação, né? Para pessoas independente da idade. E aí o que aconteceu? Acabou, né? Talvez se a gente focasse mais naqueles de maior risco, não acabasse, ou então, não sei, né? Aí é uma questão de quantas doses foram adquiridas, eu também não tenho essa informação, mas realmente houve uma ampliação da indicação. Eu acho que se houve, desculpa, ampliação da indicação, a gente tem que indicar e o PNI tem que resolver, né, Ana Gorete? Faz o quarto aí. Vai lá, falar? Não. Agora, Marcinho, você Deixa vai ter eu fazer que... a quarta e a Ana Gorete fala. Bom, em relação à vacina de herpes zoster, a gente aqui no Brasil só tem a atenuada, até onde eu saiba, né? A gente não tem aquela vacina recombinante e tal. Você acha que é seguro vacinar pessoas com HIV com mais de 50 anos e com CD4 maior que 350 com essa vacina? Ou não? Deve-se esperar a recombinante? Na bula diz que não, né? Só que a gente já tem alguns estudos que viram que pode se vacinar com segurança. Por conta da bula dizer que não, eu ainda não indico, né? Vamos esperar que esses estudos que foram publicados mudem a bula. O Marcos está dizendo que já tem a recombinante no Brasil. O Marcos Gomes está dizendo isso. Não estou sabendo. Se tem, que ótimo.
Não Olha, estava eu já estou sabendo. vacinando meus pacientes, mas eu boto um CD4 mais alto. Aí, muito perto de 350, eu fico com medo. É a Sim. Shingrix. É, Eu estou vacinando meus pacientes com atenuada, mas eu faço igual febre amarela, espero o CD4 ficar um pouquinho mais alto. Eu também tenho Agora, vacinado. Ricardo Jarrara, você quer falar? Abre o microfone, garoto. Bom, Jarrara está dizendo... Abriu? Está dizendo que em Magé, ele está trabalhando lá e ele tem conseguido vacinar todos os pacientes com as vacinas especiais. Que o centro de vacinação faz a solicitação e o CRIA envia ao município. Foi muito boa essa observação, né, Alberto? Porque a gente sabe que muita gente não vacina porque diz que não tem nas suas regiões. Não tem porque não pede. Né? É longe, né? Imagina a pessoa sair de Magé para ir lá na Fiocruz, ainda é na Avenida Brasil, mas imagina no Rocha Maia, né? É longe, né? Então tem mais é que ter lá mesmo, é uma questão de se organizar e ter. A Silvia May está dizendo que foi muito bom, a Lucimar está dizendo que ela apoia a infectologia, juntos somos mais fortes, parabéns, Alberto, Adriana, excelente aula, obrigada, Silvio, excelente aula, parabéns, Socorro é a Paraoca, parabéns, Alberto e Tânia, excelente, doutor Alberto Iracema falando, parabéns pela aula bem elucidativa, Elizabeth Neves, parabéns, queridos Alberto e Tânia, viva a SBI, o Jarrara, Alberto, Jarrara, você não vai abrir seu microfone, não? Acho que ele está tímido. Está tímido. Tânia, não esquece que eu quero falar. Ah, tá. Vou deixar você falar. Você tem 2 respostas. O Jarrara está perguntando ao Alberto. Você quer falar a respeito dessa pergunta aí? Eu deixo você falar antes. Eu? Não, Ana. Ah. Não. Eu queria falar em relação à questão da disponibilidade. Duas questões anteriores. Então, fala. Primeiro é sobre a questão da disponibilidade da hemófilo. Esse ano nós não tivemos problema, a gente teve um problema pontual do Rio em relação à questão de informação. Nós já conversamos com o coordenador de imunização do Rio para disponibilizar mais essa vacina. Então, essa questão da ampliação da indicação não implicou na questão da falta da vacina, e sim uma questão de articulação. A outra coisa, Tânia, é lembrar daquela pergunta em relação à questão da vacinação de influenza no verão, lembrar que o Brasil depende, né, da orientação da OMS sobre que cepas a cada ano ele vai utilizar para vacinação, porque elas mudam a cada ano. Essa informação ela só chega no final de setembro para outubro, e é o tempo que o Butantan tem para fabricar essa vacina. Então, é impossível se fazer a vacinação nesse esquema antes de março. Esse ano a gente antecipou, porque geralmente se começa a vacinação de influenza em abril, esse ano nós antecipamos por causa da Covid para março, lembrando que nós tivemos um aumento considerável do número de doses distribuídas. Ano passado, nós distribuímos 64 milhões, esse ano foram quase 79,700 mil doses de vacina de influenza. Eu não conheço nenhum país no mundo que faça uma vacinação pública com este tamanho e com um grupo de risco para a influenza tão grande como nós temos aqui no Brasil. Era só isso. Excelente. Eu acho que tem que ser reconhecido isso, né? Eu acho que falta reconhecimento ao PNI. O PNI é o maior programa do mundo. Eu tenho muito orgulho de ter o PNI. A Lia te parabeniza. A mamãe diz que você foi excelente nas explicações, Mami Mother, comparecendo ali, que Deus continue te iluminando. Eli, parabéns, Alberto e Tânia, viva SBI. Iracema, precisamos desses esclarecimentos. Alcione, parabéns, Tânia e Alberto. Muito bom esse tema ser trazido para discussão. Adorei, muito obrigada. Cristiane, eu apoio a SBI. As outras duas, a Verônica, nossa barioca, que agora era uma carioca e baiana. Ótima aula, Alberto. Beijo, saudação, Verônica.
Agora, a vacina, Marcos Gomes. Ele falou que a vacina recombinante já está disponível no Brasil, a Shingrix. Você quer falar mais, Marcos? Pode abrir seu microfone. Oi, Tânia. Não, só que, na verdade, uma amiga dermato me perguntou isso e eu não sabia na época, eu fui pesquisar e acabei, mas parece que eu estava vendo, não sei se chegou, eu não liguei para nenhuma clínica, né? Mas em Minas eu sei que já tem, um colega de lá me falou que tem nas clínicas Você privadas. tem ideia do preço? Olha, Alberto, não tenho, não sei. Deve ser caro, né? Imagino A que outra sim. também é. A outra também é. Sim, sim. A Jaqueline, parabéns para todos. Lívia Cristina, parabéns. Vânia, muito bom. Ricardo Jarrara não consegue abrir o microfone, deve estar com problema microfonístico. Vânia Gomes, está pedindo o nome da editora do livro. E a Beth Neves disse também para você falar que está disponível no Kindle, né? Isso, está disponível a versão física e no Kindle. A editora Manole, tá? Mas você pode comprar na editora, mas também pode comprar na Amazon, na Travessa, onde você quiser. Tá. A Jaqueline Menezes está falando que as perguntas que fez não foram críticas, que ela é a maior fã do PNI, dos CRIs, e manda todos os meus pacientes aos CRIs, dependendo apenas do endereço. A Valéria Gomes, obrigada. Cláudio Batista Branagan, parabéns, professor. A Alda, parabéns, Tânia Alberto, pela excelente sessão. SBI representa a saúde brasileira. Bom, então, Alberto, se você não quiser falar mais nada, eu vou falar e vou pedir que você fique, por favor. Pode encerrar. Então, eu queria primeiro agradecer a presença dos residentes, dizer que essa atividade é uma atividade didática, né? E ela é voltada principalmente para os residentes. A gente tem muita vontade que as pessoas tenham uma formação muito boa, e a gente tem se esforçado muito para manter o Clube de Infecto. Teve época que a gente arrancava os cabelos, trazia as melhores pessoas e apareciam 8. E ele vem cada vez se enchendo mais pela qualidade do clube. Infelizmente, ainda nesse momento, a gente não pôde colocar os casos clínicos, mas eu já estou pensando no próximo de agosto já colocar um caso clínico, se alguém tiver um caso clínico que queira apresentar de algum lugar que tenha residência médica. A outra coisa, eu queria agradecer não só ao Alberto, que fez uma palestra excelente, que todo mundo pôde entender o que você estava falando, que é muito importante, a comunicação, mas a presença da Ana Goretti, que é uma batalhadora dentro do PNI, está, sei lá, 1000 anos, ela é minha colega de turma, minha amiga, e ela prestigia muito todos os eventos que a gente organiza, e é uma pessoa que eu fico muito feliz. Eu já vi que a Ana Cecília também está aí, outra colega de turma, também da Fiocruz, também está aí. Quero agradecer a presença delas. E de cada um de vocês, agradecer e lembrar que nós somos pessoas que podemos multiplicar muito a nossa informação. Então, a gente precisa falar com os colegas, insistir nisso, porque é impressionante que a gente tem um programa dessa robustez e as pessoas não usufruam desse programa. É uma dádiva a gente ter isso. Então, a gente precisa ultrapassar essas pequenas barreiras que a gente tem e sair falando para os colegas: olha, já vacinou, lembrar de vacinar, bota um lembrete, porque isso tem acontecido com muita frequência. Eu pego paciente que está em tratamento há 20 anos, 30 anos com um colega, e a única vacina que ele sabe que faz é a de gripe. Ele não faz mais nenhuma. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa rotina. E a última coisa que eu quero falar é que vocês devem estar acompanhando, né, que os infectologistas da Sociedade Brasileira de Infectologia
da qual eu faço parte, o Alberto e toda a diretoria da CIERJ, muitos colegas que estão aqui presentes nessa reunião, a gente tem sofrido um ataque forte, por causa do posicionamento que nós tivemos enquanto sociedade, como sociedade, em relação ao tratamento da Covid. Então, a gente decidiu não responder nos mesmos termos, né? Porque a gente não precisa inventar histórias, o que a gente está falando é o que está escrito, publicado, e vocês viram que a gente recebeu o apoio, não me interessa do partido, do nome do homem, o que ele é, mas 14 senadores apoiaram a Sociedade Brasileira de Infectologia e levaram o caso ao Ministério Público. E não sei se vocês estão sabendo que, inclusive, foi criado um perfil falso do Twitter da Sociedade Brasileira, onde fizeram uma postagem antissemita, e essa postagem já foi como é que a gente fala isso? Que todo mundo compartilhada, viralizada em vários grupos médicos. Tá? Existe um grupo muito antigo no Rio de Janeiro, que eu me recuso a falar o nome, mas do qual eu faço parte, que é um grupo que está há 9 anos no Rio de Janeiro, tem 96 mil médicos, e esse grupo fala coisas que eu fico impressionada. E, então, assim, eu acho que nós estamos num momento que a gente precisa, mais do que nunca, se unir e simplesmente porque a gente está correto. Em hora nenhuma, o posicionamento da sociedade brasileira ou da CIERJ, vocês acompanharam porque vocês sabem que, às vezes, eu espero o que a sociedade brasileira vai fazer, a gente aguarda, e, às vezes, quando é regional, a CIERJ vai lá e se posiciona. Nós nos posicionamos várias vezes em todas as situações, nós participamos de todas as consultas, eu estou ficando disléxica, gente, aquelas consultas públicas a gente participa. Então, o que a gente está precisando agora é que a gente fique coeso, tenha força. Hoje eu até fiz um pedido lá no grupo, eu não sei nem o que eu vou fazer com isso, mas hoje pedi no grupo de WhatsApp, quem quiser, tiver vontade, gravar um vídeo dizendo quem é, onde trabalha e, se puder dizer onde trabalha, né? E o que acha da SBI ou da CIERJ, pode dizer sinceramente, né? do nosso trabalho. Eu não sei nem se vou fazer alguma coisa com isso, mas nesse momento eu estou me sentindo impelida a fazer alguma coisa, porque foram ameaças, inclusive tem um post que eu acho que até fotografei, que alguém bota assim, morte à SBI. Tem outro que é morte aos infectologistas, tem coisas assim nesse teor, num grupo que só tem médicos. Então, eu queria aqui, eu tenho certeza que quase todos são infectologistas, já com seus títulos de especialista ou em formação, mas quem não é também trabalha dentro da infectologia e ama a infectologia e respeita o nosso trabalho e respeita o trabalho que a gente tem feito dentro do país. Eu quero agradecer muito a todos que estão aqui dando força.